Para o desenvolvimento de qualquer sistema, como nós vimos até agora, existe uma sequência de passos. Esses passos geram documentos. Quando eu falo documento, é realmente um arquivo que tem lá a especificação descrita, tal como tem esse PDF aqui. Tem texto dizendo o que é que tem, quem é que é responsável por fazer, a quantidade, a qualidade, o tempo, isso tudo vai ser descrito em documentos. Para o desenvolvimento do sistema, existe uma parte muito necessária, que é a parte que a gente chama de requisitos. O que seria um requisito? Quando a gente fala em requisito, na palavra em si, é algo que eu preciso ter para chegar a um determinado ponto. Por exemplo, você enviou um currículo para a empresa e ela está procurando alguém que tenha determinadas características. Saiba fazer A, B, C ou D. Você envia o currículo, a empresa vai analisar a partir daquele ponto se o seu currículo se encaixa no que ela está procurando. Então, isso são o quê? Os requisitos. Os seus requisitos, as informações que você enviou para o seu currículo, são necessários ou são suficientes para a demanda da empresa? Se a resposta for sim, aí você será contratado. Se não, aí você vai passar para... Você não será contratado, né? Passará para outra empresa que os seus requisitos, os requisitos que ela quer do funcionário, se encaixem com o que você possui. Nos sistemas, nós temos algo muito, muito parecido. Mas só que no sentido de quê? O que é que meu sistema precisa ter para ser construído? Então, são esses requisitos. O sistema precisa ter uma tela da cor azul. O sistema precisa ter uma tela que tenha login e senha para entrar. O sistema precisa gerar relatórios ao fim da tarde. Isso tudo são requisitos de um sistema, o que é muito importante para a gente saber e guiar o desenvolvedor, o programador, no processo de desenvolvimento. Então, os requisitos de um sistema são os elementos que a equipe de desenvolvimento precisa conhecer para que o software seja desenvolvido. Então, é um documento realmente que vai ter lá o sistema requisito 002, o sistema precisa ter determinada funcionalidade, o sistema precisa ter uma aba do lado esquerdo, o sistema precisa ter isso, isso e aquilo. Então, vai ser preciso ter esse documento para guiar o desenvolvimento. Não dá simplesmente para só imaginar e sem saber o que realmente será necessário ser feito. Então, são as necessidades que deverão ser atendidas pelo sistema de informação que será proposto. Em posse dessas informações, o analista tem propriedade para propor soluções, especificar e desenvolver um sistema de informação. Segundo esse autor, um requisito de software é uma propriedade que deve ser implementada para resolver um problema no mundo real. Então, quando a gente fala de desenvolver sistema, é sempre resolver problemas. Então, quando a gente fala de requisito, é sempre uma ideia que vai ser implementada pelo sistema que vai resolver um problema. Então, acontece que tomar conhecimento desses requisitos é uma tarefa que, na prática, não é tão simples como parece. Eu só preciso saber o que o sistema deve fazer para resolver isso. Aparentemente é algo simples, né? Mas tem muito mais aí por trás. Muitas vezes, os próprios gestores e usuários não conseguem expressar claramente seus objetivos. Aí que entra o que a gente chama de um gargalo, é um problema. Porque, às vezes, o cliente ele só tem uma vaga ideia do que ele quer e ele não consegue expressar porque ele não entende de sistemas, o que é totalmente natural. Então, qual vai ser o papel do analista? O analista vai ter aquele papel de traduzir para a área da computação o que o cliente ou o usuário está tentando expressar na mente dele. Que ele imagina que é daquela forma, aí o analista vai explicar para ele, vai entender, vai ter mais ou menos uma noção do que ele quer para depois sim trabalhar em cima desse desenvolvimento. Então, nesse ponto, a atuação do analista de sistemas é decisiva para o sucesso ou não do trabalho. Então, ele vai ter que ter aquela característica dele que é do poder de convencimento. Dificilmente todas essas informações irão estar reunidas em uma pessoa só. Então, o dono da empresa quer fazer o sistema, mas aí o analista vai ter que conversar com um gerente de um departamento, com outro gerente de departamento, vai ter que conversar com um funcionário, conversar com quem alimenta o sistema. Então, ele vai ter um trabalho para juntar essas informações para descobrir o que realmente o cliente quer. Então, é preciso conhecer a dinâmica do trabalho de cada
indivíduo. Por exemplo, dificilmente o gerente de vendas de uma empresa saberá com precisão como o almoxarifado controla a saída de produtos, como exatamente a cozinha mantém controle sobre estoque. Portanto, é atribuição do analista capturar esse processo pessoalmente. Então, o cara que vai desenvolver, o analista que vai ter esse papel de comunicação entre o cliente e a equipe de desenvolvimento, vai realmente fazer todo um estudo, até considerado psicológico, de como é que todo mundo se comporta na organização. Aí que a gente vê, que a gente chama de levantamento de requisitos. Então, como vimos, o analista de sistema é responsável por intermediar e identificar os requisitos. Para isso, ele dispõe de algumas técnicas que auxiliam a estreitar as relações com o usuário, visando obter os clientes o máximo de informações úteis. Então, ele tem métodos que são utilizados para extrair informação da melhor forma possível, de pessoas que não estão afim de falar, de pessoas que estão afim de falar até demais. Então, ele vai ter que procurar um meio termo aí de juntar a maior quantidade de informação, informação útil possível para desenvolver esse sistema. Então, entre as técnicas que existem, existe, por exemplo, a entrevista. Então, aí dentro da entrevista, existem diversas formas de entrevista. Então, é uma das formas mais eficientes de se obter as informações desejadas. Ele vai realmente sentar com a pessoa, conversar com ela cara a cara, tem um formulário que a pessoa vai fazer, ele vai conversando com ela e a partir dali vai se extraindo as informações, fazendo perguntas, como é que você faz isso no seu dia a dia de trabalho? Assim que você chega, você senta no computador, aí está lá no estoque. O que é que acontece? Fazendo alguns tipos de perguntas, o analista vai conseguir captar o que é preciso. Então, não existe uma fórmula receita certa para a condução de uma entrevista, né? Mas para obter o melhor resultado, o analista deve atuar de forma racional e metódica, com certa flexibilidade, é claro, porém, sem improvisações desnecessárias. O analista deve ter de manter na entrevista um clima amistoso, deixando o entrevistado à vontade. É muito importante que não seja um tom de imposição, que ele possa, sim, ali ter uma conversa leve e a pessoa se sinta confortável de dizer qual a necessidade dela como sistema. Então, quais são os fatores importantes da entrevista? Bom relacionamento interpessoal do entrevistador e habilidade ao se comunicar e humildade. Às vezes as pessoas têm uma falta de conhecimento próprio e elas acabam impondo um conhecimento que ela tem, mais superior a outros, e aquela pessoa que ela quer extrair informação vai se sentir acanhada, vai se sentir até mesmo não disposta a dar informação, porque a pessoa está muito arrogante. Outra forma é a pesquisa, né? Outra forma de extrair informações com os requisitos. Embora a entrevista seja uma técnica altamente eficaz, não deve ser a única fonte de levantamento de requisitos. Outra forma de se obter dados interessantes é a pesquisa. O analista poderá analisar documentos e relatórios gerados em diversos setores, além de arquivos, baseados e tirar outras conclusões que podem vir a somar o resultado obtido na entrevista. Então, o trabalho dele vai ser o quê? Ele vai sentar no computador, que está lá na empresa, após ou antes de fazer uma entrevista. Geralmente, a pesquisa pode ser feita antes. Ou ele vai dar um almoxarifado, vai ver, ler os arquivos, ler os relatórios do último semestre, ler os relatórios que foram gerados durante o dia, ver como funcionam as impressoras, ver tudo como funciona a organização. Aí sim, ele pode ter um arcabouço maior para fazer uma entrevista mais embasada. Tem o questionário. Quando o sistema envolve um número muito grande de usuários, a aplicação de questionários é uma boa estratégia. Então, por exemplo, você já deve ter respondido vários questionários da escola, que a direção pedia para vocês resolverem e responderem, né, no caso. Porque tem 420 e tantos alunos na escola e fazer entrevista com cada um seria dispendioso e seria um desperdício de tempo. Então, a melhor forma é fazer um questionário, lá vocês vão lá no Google Forms e vão responder o questionário e a gente consegue ter os dados mais importantes sobre o que realmente a gente quer. Pode ser feita reuniões, juntar uma equipe de pessoas de diversos setores e fazer essas reuniões. Pode ser feito somente observações. Mesmo utilizando técnicas como entrevista, a reunião, algumas informações podem passar despercebidas. Aí o analista de sistema vai colocar suas habilidades em funcionamento. Ele vai andar pela empresa e ver como funcionam os processos. Dentro da análise de requisitos, existem dois tipos de requisitos principais. Os requisitos que a gente chama de requisitos funcionais e os requisitos que a gente chama de requisitos não funcionais. Se atentem a essas definições, que elas vão ser bastante frequentes ao longo da disciplina. Então, os requisitos funcionais são o quê?
são aqueles que descrevem funcionalidades que o sistema deve ter para atender às expectativas dos usuários. Aí vamos a alguns exemplos de sistemas de requisitos funcionais. Eu até falei anteriormente alguns exemplos, mas sem dar esse nome de requisito funcional. Então, o software deverá calcular a média de notas dos alunos. Então, isso é uma atribuição do próprio sistema, uma funcionalidade do sistema. Então, é um requisito que a gente chama de requisito funcional. O software deverá enviar, a cada semestre, um e-mail para os pais com o boletim dos alunos de seus filhos em anexo. É outro tipo de requisito funcional. O software deverá emitir relatório de compras quinzenalmente. É uma atribuição do sistema e ele vai fazer isso de forma automática. O software deverá alertar o chefe do restaurante quando o estoque estiver abaixo do estabelecido. Então, isso são partes do sistema, funcionalidades do sistema construídas e que a gente chama de requisitos funcionais. Só para vocês terem uma ideia aí do requisito funcional. O requisito não funcional é o quê? Já os requisitos não funcionais são aqueles que descrevem as características do sistema, como usabilidade, desempenho do sistema, confiabilidade, custo e etc. São exemplos de requisitos não funcionais. O acesso às funcionalidades de gestão deve ser restrito aos diretores da empresa. O que isso quer dizer? Sempre que eu falei daquele exemplo da tela de login, então só quem tem o login e senha vai ter acesso ao sistema. Então, isso é um requisito não funcional. Então, acesso às funcionalidades de gestão, né? Aí, lá na tela de login e senha, teria a opção lá de escolher, depois de colocar o login e senha. Você é gerente, você é supervisor, você é funcionário, você é estoquista, você é o quê? Determinada, escolhida a sua funcionalidade, a sua função, aí sim, ele definiria lá quais serão as suas habilitações para utilizar o sistema. Relacionado ao tempo, né? Se o tempo de resposta ultrapassar 30 segundos, redirecionar para a página de erro. Então, isso aqui é um requisito, quando falar de tempo, geralmente, não estou dizendo que é sempre, geralmente é um requisito que a gente chama de requisito não funcional. O software deverá ser desenvolvido para o sistema operacional Linux. Isso aqui não é um requisito funcional, é um requisito não funcional, porque trata aí de forma geral para onde o sistema irá funcionar. O prazo de entrega do sistema ao cliente deve ser de 2 anos. Então, passarão 2 anos de desenvolvimento até ser entregue. Geralmente, quando envolve tempo em relação à duração, acesso, à velocidade, são requisitos que a gente chama de requisitos não funcionais. E tem os requisitos do usuário, que aí já não é nem os requisitos do sistema e nem especificação de software, é mais, de forma geral, interessante já de nós vermos. Posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos ver aqui que nós vamos começar a modelar os nossos sistemas utilizando a UML, que é uma forma de criar visualmente como o sistema se comporta. Então, até a próxima aula.